Com a troca de ministros após denúncias de corrupção, Lula tenta agradar a União Brasil, buscando reafirmar suas alianças para 2026. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. União Brasil tem o direito de me indicar um sucessor para o Juscelino, que é do União Brasil. Eu já tenho o nome, eu conheço o Pedro Lucas, eu vou voltar para o Brasil. Amanhã de manhã eu vou conversar com o União Brasil e, se for o caso, já discuto a nomeação dele. Bom, a gente tinha falado uns programas atrás que a reforma ministerial tinha ficado um pouco para depois, etc. Pelas notícias internacionais mais urgentes, enfim, outras coisas entrando na pauta, né? Pautas mais importantes para o governo e tal. E no final o presidente Lula teve que trocar mesmo após denúncias da PGR. Trocou um ministro do União Brasil do Maranhão por um ministro do União Brasil do Maranhão. O que isso simboliza para as tramas de alianças do governo? Eu fiquei, quando você falou dos dois ministros do Maranhão, a primeira pessoa que eu pensei na hora que eu li a notícia foi o Flávio Dino. Eu nem sabia que o novo ministro, o Pedro Lucas, tinha exercido um cargo enquanto o Dino foi governador do Maranhão, né? Ele foi presidente da Agência Executiva Metropolitana. Então, já mostra a importância que o Dino ganhou nessas últimas semanas. A gente até chegou a comentar isso, a relação que ele tem com as emendas, né? O governo entende a questão das emendas como uma questão delicada. A gente vê os desdobramentos disso até na própria coesão dentro da relação executivo-legislativo. Então, acho que a primeira vista é um movimento em direção a um ministro que ganhou e vem ganhando cada vez mais prestígio com o executivo, né? Já tinha sido ministro do Lula mesmo, e agora nomeado por STF consegue ter essa primeira articulação com o ministro do Supremo bem sucedida, né? A gente sabe que esse trânsito entre os poderes é comum, ministros são consultados na hora da indicação de determinados cargos, faz parte dessa relação da política, até para uma composição de forças mais azeitada, e aí a gente pensa, claro, depois no próprio União Brasil, que é um partido muito importante, a gente também já falou sobre a União Brasil em outras oportunidades, especialmente quando a gente fala do Caiado, que eu acho que vai ser um dos assuntos aqui do programa, mais uma vez, mas o União Brasil é um partido que merece atenção do executivo, uma vez que ele tem uma bancada muito superlativa e com boas perspectivas para 2026, né? Então, a gente começa discutindo em off que isso tinha uma atração interessante para tentar colocar a União Brasil como chapa, e esse agrado não só ao Dino, mas à União Brasil e ao seu presidente, o Antônio Rueda, parece um movimento de mirar esses dois apoios, um braço no legislativo e um braço no judiciário. Mas não é tão difícil também, né? Porque a gente tá falando, com todo respeito aos nossos ouvintes do Maranhão, mas o Maranhão é um estado dominado por umas 3, 4 famílias. Então, assim, você tem um sujeito que exerce um cargo político no Maranhão, ele vai ser relacionado em algum grau com a família Dino, com a família Sarney, enfim. É claro, isso mostra poder, até pelo tema, a questão da denúncia, etc., envolvendo as emendas parlamentares e tal, e tá bem linkado, é claro que sim. Mas existe um quê, assim, tipo, nossa, o ministro Flávio Dino está em algum grau linkado. É impossível que não esteja. Não, mas eu vou trazer um contraponto, porque o Juscelino Filho, nas eleições de 2022, ele estava numa candidatura oposta ao Dino, inclusive de um cara que tinha rompido com o Dino, que é o Everton Rocha. Não sei como é que tá nos bastidores da a disputa lá dentro do Maranhão. O Everton Rocha é senador, é do PDT, é da base do governo, tudo bem, apoia o Lula, mas o Juscelino Filho representava um outro setor. Então, realmente, eu acho que com o Pedro Lucas, o Dino fica mais fortificado. E fortifica o Davi Alcolumbre também, né? A gente falou do Dino, a gente falou do União Brasil, e a gente tem falado do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que também tem um trânsito muito bom com o executivo, pelo menos nesse começo de presidência que ele exerce no Senado, ele parece estar mais alinhado com o governo, e acho que ele tem feito valer, então, o bom trânsito, as perspectivas de uma legislatura um pouco mais aprazível para as pautas do executivo no Senado, em especial, né? Acho que o governo tenta uma nova composição de forças, a gente fala muito de 2026 aqui, mas até uma nova composição de forças atrelando um pouco a nomeação da Gleisi Hoffmann nesse contexto de alteração das emendas impositivas, né? A gente ainda não sabe exatamente como isso vai se configurar, mas a gente já começa a ver um desdobramento de uma transformação do perfil das emendas, né? Nos últimos 10 anos a gente comenta muito sobre isso, o orçamento se descentralizou, os parlamentares conseguiram movimentar volumes cada vez mais significativos do orçamento federal para suas bases locais, né? E isso vai tirar um pouco de protagonismo do executivo. E se o governo, via judiciário, consegue recuperar parte dessas emendas nessa ação que o Dino está julgando para dar mais transparência a elas, eu acho que a resposta do legislativo é se aproximar um pouco do executivo, entendendo que esse acesso mais próximo
aos ministérios que vão liberar as emendas parlamentares, e aí em especial a Gleisi e o Rui Costa, é importante para parlamentares que entendam a questão da sucessão, da sua reeleição, de fazer mais deputados para sua base, aliados diretos, partidários, enfim. Acho que existe toda uma nova geografia que está sendo construída em torno dessa decisão do Dino. Por isso que eu acho que a nomeação do Pedro Lucas é até mais estratégica do governo do que ela parece. Assim. Eu acho que é um contexto de transição e o governo entende isso. 2025 pode ser um ano que marque uma mudança dessa relação do executivo com o legislativo, pelo menos do padrão que a gente tem visto nos últimos anos. Né? Mas você diz numa maior cooperação? Eu acho. Porque o Alcolumbre mesmo já falou que esse é o governo eleito pelo povo e as nossas prioridades de pauta serão as pautas mandadas pelo Poder Executivo, mandadas pelo governo, etc e tal. Uhum. Então, assim, você acha que a posição do Alcolumbre vai ser, ainda que ele vá fazer suas negociatas, porque tem que fazer mesmo, ele vai estar mais como um aliado do que como um adversário? Eu acho que sim, e eu acho que, claro, pode ter uma aproximação pessoal do Alcolumbre com alguns membros do PT, ele se mostra mais convidativo, mas eu acho que essa indefinição em relação à autonomia que o Congresso vai ter em questões orçamentárias é que marca um pouco essa postura mais próxima do Legislativo com o Executivo, essa busca por uma parceria, né? Porque a gente falou isso em outro programa sobre emendas, a questão do Arthur Lira. O Arthur Lira no controle, com o orçamento secreto, lá as emendas do relator, conseguiu uma independência em relação ao Executivo que a Casa nunca tinha tido. E com a possibilidade de uma alteração dessa composição, mesmo que seja muito irreal imaginar um cenário de volta de controle mais absoluto do Executivo, essa necessidade de transparência e alguns critérios mais técnicos para aprovação das emendas diminui um pouco a autonomia dos parlamentares, mesmo aqueles que vão estar nas relatorias das comissões orçamentárias das duas casas, para conseguir ter base política a partir dessas emendas que são direcionadas dentro desses contextos locais. Então, assim, acho que o Congresso precisa mais do governo, pelo menos nesse primeiro momento onde as emendas parecem passar por uma transformação um pouco mais sintomática do que a gente tem visto, eu acho que o Congresso estende essa mão, porque ele precisa. E ele sabe que 2026, a depender de como essa composição de forças tiver, vai ser mais ou menos fácil se você tiver mais próximo do orçamento federal. Né? E a indicação do Juscelino, esse cargo do Juscelino era um cargo muito estratégico nessa relação. Porque assim, foi um grande escândalo do Juscelino já em 2023. Ele estava para cair desde 2023, só que ele foi mantido em prol desse jogo com o Centrão. Você manter o Juscelino, depois você indicar o Pedro Lucas, mostra talvez o quanto o Lula esteja refém dos outros dois poderes, mas como é necessária essa harmonia também. Como esse cargo simboliza esse diálogo com o executivo e agora entre executivo e legislativo e também com o judiciário, né? Mas eu acho que você tá tendo uma visão muito positiva dessa parada de diálogo, viu, cara? Porque até isso eu vi começando comentado na Folha. É muito comum, quando vai se fazer qualquer negociata, quando alguém vai falar com o presidente, quando alguém precisa falar alguma coisa com o presidente, ou o presidente precisa falar com alguém, é normal que a pessoa vá ao presidente. Dessa vez, o Lula tem ido ao Senado. Então já vi uma mudança de postura, sabe? Então talvez nesse sentido o Lula precise mais. Nesse momento, dentro dessa balança, talvez esteja um momento de desfavorecimento do executivo. Até porque as duas pautas importantes das casas, nesse momento, os grandes dois debates públicos e políticos, é uma grande pauta importante para meio que salvar a popularidade do governo, que é a questão do imposto de renda, enquanto você tem também uma grande pauta da oposição, que é a questão da anistia. Então, esse jogo de interesses entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, me parece que o Poder Executivo está precisando mais para reafirmar a sua pauta acima da pauta da oposição. Né? Sim, acho que tá refém, não tenha dúvida. É que eu acho que esse contexto dele tá precisando mais, claro, as coisas não vão voltar a ser como elas eram em 2005, onde o governo tinha um controle muito mais firme do orçamento. Mas eu também acho que é inevitável que as emendas vão passar por transformações nos próximos anos. Porque esses critérios de transparência que podem ser adotados e aperfeiçoados à medida que o judiciário participa, e também como esses escândalos vêm se tornando cada vez mais constantes, né? Que vai ganhar cada vez mais interesse público, no sentido mesmo de acompanhamento de imprensa, porque parece ter sido, no momento, uma rúbrica do orçamento que passou a ser 50 bilhões, como está sendo orçado, e que, como qualquer peça orçamentária, vai encontrar desvios de funcionalidade para ficar aqui num eufemismo. Né? Então, eu acho que isso vai ser uma questão que vai ganhar atenção e uma atenção cada vez mais constante do debate público. E essa transformação do que podem vir a ser as emendas depende muito da postura que o legislativo adotar. Porque, para o executivo,
o Executivo gostaria até de recuperar 100% do controle sobre o orçamento. O Executivo não quer abrir mão, ainda mais sobre a administração do PT, que sempre teve uma postura mais diretiva em relação a esses projetos que ele mesmo constrói, né? Muito menos participativo, o PT. Assim como o PSDB, né? Sempre tiveram visões de governar o atraso, Marcos Nobre fala isso. E eu acho que essa busca por recomposição das emendas, obviamente, não vai voltar ao patamar que um dia foi. Mas eu acho que ela vai passar por uma transição considerável nos próximos anos. Eu entendo, acho que é um momento de um legislativo ainda mais forte que o executivo. Eu acho que isso, o Lula fazer esse gesto é uma marca disso, mas também é uma marca da mudança da articulação política do Lula, né? Muito se reclamou, e isso aparecia sempre nas matérias que falavam um pouco da relação do Lula com o legislativo, a questão dele ter se envolvido menos com o dia a dia da política do que ele fazia em mandatos anteriores. Ele terceirizou mais essa função para os seus ministros, talvez por entender que esse trato pessoal, esse corpo a corpo com o Congresso não fosse mais necessário. E isso era uma reclamação constante de várias lideranças da casa. Parece que isso mudou na virada do ano passado para o início desse ano, com ele convidando mais parlamentares para reuniões no Palácio e ele indo até reuniões no Senado e na Câmara. Então também parece uma tentativa do Lula de aproximar-se mais harmoniosamente desse poder que, por mais que esteja fortalecido, pode estar enfrentando a sua primeira derrota em termos orçamentários em uma década, né? Porque as emendas só cresciam e agora elas podem encontrar um teto, né? E na questão do União Brasil, enquanto aliado do governo, etc., é um partido que compõe a base do governo hoje, e o governo sinaliza que quer manter essa aliança, já visando as eleições do ano que vem, etc. No entanto, há como a gente já fez um programa também sobre o Ronaldo Caiado, que é do União Brasil, é um dos figurões do União Brasil, é pré-candidato à presidência e etc., que o União Brasil, ele até por ser um partido mais de centro, eu não sei se o União Brasil ele é um centrão, mas ele tem políticos do centrão, porque ele é um partido muito volátil, né? Ele consegue ser da base do governo, consegue ter quadros da oposição, ele consegue ter quadros do centrão mais fisiológico, etc. Vai para a extrema direita. Tem quadros bem bolsonaristas e tal. E esses quadros parecem estar, nesse momento, um pouco de confusão do governo, né? Do futuro, dos candidatos, enfim, dessa próxima eleição. O partido parece estar bem. Não é rachado, mas essas disputas parecem estar mais acentuadas, né? O União não é um partido homogêneo, né? Aquele termo de partido pega tudo é o máximo, né, que dá pra É fazer. o máximo, é. Ele tem o Alcolumbre, você tem o Moro no mesmo Senado, né. Aí agora tem um boato, o Marçal ia para o União Brasil, você tem o Ronaldo Caiado que é pré-candidato, ou seja, é tudo muito grande e eleitoralmente falando, é muito confuso, porque tanto está confuso que se não me engano, o presidente do União Brasil reclamou da demissão do Juscelino Filho, dizendo: ah, se fosse do PT, o Lula não faria nada. Tá equivocado, demitiu aliado. O Silvio Almeida não era afiliado ao PT, mas estava num escândalo sexual terrível e foi demitido. E ele reclama disso, só que desculpa, era certeza que o sucessor do Juscelino Filho seria um cara do União Brasil. E eu também acho que, assim, isso aí é um pouco a característica do sistema político brasileiro, né? A gente vê esses partidos com uma elasticidade ideológica, com uma menor coesão, incentivados por essa estrutura político-estatal, né? O Estado brasileiro funciona um pouco a partir dessa relação que dá um pouco mais de elasticidade para os partidos. A União Brasil não é o primeiro partido a ter quadros tão díspares. Eu acho que a questão que a União Brasil vai ter é um pouco o que vários partidos da base do governo têm. É o cálculo de compensa mais eu apostar numa reeleição do Lula, eu manter uma posição de neutralidade ou eu apoiar um candidato bolsonarista, que é o que parece ser o cálculo que todos eles estão fazendo. A União Brasil parece dividida entre essas três linhas, a alternativa Caiado parece ser uma alternativa até que isolada dentro do partido, mas vai continuar sendo estimulada caso o Caiado nacionalize-se e tenha desempenho expressivo nas pesquisas de popularidade de voto. Se candidaturas bolsonaristas não apresentarem tanta solidez mais próxima ao pleito, acredito que a ala mais governista do União Brasil, com os ministros que estão lá, o Pedro Lucas agora recém-possado, o Celso Sabino, né, vão acabar apoiando o Lula na reeleição e se o Lula se mostrar ainda mais enfraquecido nas pesquisas e nas previsões para 26 e uma candidatura do campo bolsonarista como Tarcísio, que a gente já falou em várias oportunidades, tiver um desempenho surpreendente, ou não surpreendente, mas um desempenho muito bom, talvez a União Brasil opte por essa
alternativa, assim. Mas, de novo, eu acho que é como um pouco o desenho institucional da política brasileira, né? Essa posição, manter relações não tão coesas dentro da sua estrutura partidária, conversa muito com um Estado que lida com um país que tem uma fragmentação política natural pelo seu tamanho, né? Esses incentivos locais, eles são muito diferentes desse projeto de um executivo mais unificado e tal. Então, eu acho natural essa posição da União Brasil, não falando que ela é desejada, mas ela não é inédita na política brasileira, né? Esse imobilismo, ou esse mar de PMDB que domina a política Aham. brasileira, ela é uma marca até antes da Nova República. É curioso que talvez o PSD do Kassab tenha uma posição mais homogênea entre seus quadros, né? Que é da não posição. Não posição, No União Brasil você tem todo tipo de gente, mas você tem todo tipo de gente. No PSD parece que todo mundo tá ligado que, pô, vamos aqui com a maré. o PSD parece o herdeiro mais aparente do MDB, né, em termos de estratégias. A gente pode dar suporte para qualquer governo porque as nossas opiniões são coesas em não opinar. O União Brasil já é tiro para tudo que é lado. A gente já vai ter um ministro falando o maior absurdo do mundo e o outro pedindo moderação, né? Então a União Isso, Brasil isso. parece mais desconjuntado, até porque ele é uma fusão de dois partidos. Eu acho que existe um processo interno dentro da União Brasil que deve até complexificar a relação entre os próprios parlamentares, né? Os grupos, quem chega à liderança na Câmara, o presidente do partido. Enfim, tudo isso deve ser bem difícil internamente. E existe uma clara divisão entre os filiados dos democratas e os do PSL, né? Com certeza. Eles Com só se certeza, sim. juntaram, mas eles estão ali cada um tá de um lado do campo. Até porque se a gente pensar o histórico da criação do União Brasil, né, do DEM, PFL, etc., a galera do DEM, ou do PFL, eles saem dos sucessores da Arena, que não queriam colar com o Maluf e tal, e meio que quando veio a União Brasil, eles voltam, né? Eles voltam a se juntar com aquela galera. E o Progressista está em discussão para formar uma federação justamente com a União Brasil, né? A Arena tá voltando, amigo. Vai vir uma volta do Arena. Eles simplesmente vão criar o Arena. A Arena 2. Não, PDS 2, vai, PDS. O PDS 2. PDS. Agora, eu vou puxar uma outra coisa que acho que é uma das perguntas que não quer calar. Abrimos caminhos para uma reforma, de novo? A segunda reforma do ano, não? Ou vai ser vai só remover esse cara e acabou? Assim, depois que teve a entrada do Sidônio, a Gleisi, etc., a gente já falou sobre isso em outros programas, teve a troca da ministra da Saúde pelo Padilha, relocação do Padilha no governo e tal. Depois que teve esse movimento, a gente achou, né, que ia começar todo um movimento ali de uma reforma de verdade. A gente até falou, vai fechar os ministérios menores, o PSD vai pedir mais ministério, a gente falou disso em vários programas. E aí depois veio meio furacão Trump, veio outras questões, tal, a questão, anistia, Bolsonaro, tal. E aí a coisa foi passando. E aí eu tava na cabeça que, tipo, não, é por causa disso, pô, tem outras coisas mais importantes, mas deve estar rolando as negociatas lá por trás. E aí depois vai vir tudo de uma vez. Agora aqui eu acho que não. Eu acho que isso simboliza mesmo de que não se pretende fazer uma reforma ministerial, de reforma mesmo, mudar ministério, mudar nome e tal. O que se pretende provavelmente vai ser trocar peças momentaneamente. Quando um ministro tiver com desempenho ruim e possa ser trocado por um arranjo político, ou quando ele se envolve num esquema de corrupção, algum escândalo que seja, aí ele é trocado. Agora, um grande rearranjo do governo, eu acho que não vai rolar, não. Até pelo que o Lula falou num discurso há pouco, que ele disse, olha, agora, no próximo ano, a gente já fez tudo que tinha para fazer. Agora a gente só vai semear o que a gente plantou. Então eu acho difícil que haja grandes mudanças no governo agora. Eu acho que ele vai tentar consolidar, mais ou menos assim, normalizar, entre aspas, como tá o governo, como tá os ministros, e a gente não vai ver grandes reformas, grandes mudanças, grandes nomes aqui e ali. É possível que tudo fique mais ou menos como está para passar estabilidade, sabe?